Oi, eu sou a Ana Ribeiro, editora executiva de Gente. Esse aqui é o Desafio do IG. O nosso assunto de hoje é a regulamentação da prostituição como uma profissão. E os nossos convidados são o Jean Willis, deputado federal do PSOL, e a Janaína Rodrigues, representante do grupo Mulheres em Luta. O Jean está brigando no Congresso por um projeto de lei que regulamenta a profissão de prostituição. E a Janaína é contra essa ideia porque ela acha que talvez a regulamentação da prostituição como profissão não é a saída. Jean, qual que é o seu objetivo com esse projeto de lei que está causando tanta polêmica? Olha, esse projeto de lei é um projeto que não nasceu da minha cabeça, nem da minha vontade, né? Eu não abri a minha porta um dia e disse eu vou regulamentar a prostituição. Esse projeto é uma resposta a uma provocação do movimento das prostitutas, do movimento nacional das mulheres prostitutas, né? Eu falo mulheres prostitutas porque há também os homens, a prostituição viril, mas eles não estão organizados politicamente. Nós, homossexuais, nós, comunidade LGBT, queremos o protagonismo, queremos falar em nosso nome, não queremos que outras pessoas falem pela gente. As mulheres prostitutas decidiram que também elas queriam falar por elas e elas começaram a se organizar politicamente e apresentar, quer dizer, a reivindicação da regulamentação da profissão. Elas passaram a reivindicar se inserir no mundo ao qual elas pertencem, que elas imaginam que pertencem, que elas acreditam que pertencem, que é o mundo do trabalho. Então começaram a apresentar reivindicações de regulamentação para atender direitos trabalhistas e previdenciários. E no Brasil não foi diferente. Início dos anos 80, final dos 70, início dos anos 80, o movimento começa a se organizar aqui e emerge uma liderança, talvez a mais famosa delas, que é a Gabriela Leite, que dá nome ao projeto, inclusive, a Gabriela Leite. E esse movimento se organiza no Brasil inteiro. Eles tentaram, esse movimento, né, quer dizer, elas tentaram, no primeiro momento, uma regulamentação através do deputado Fernando Gabeira, numa legislatura que não é essa, eu não era deputado ainda. E nessa legislatura elas bateram na minha porta para continuar esse projeto, O Gabeira não conseguiu, então, ele chegou a discutir essa questão e não conseguiu. Discutiu bastante, apresentou um projeto de lei, mas não conseguiu aprovar, o projeto foi derrubado. Tá. A Gabriela Leite, durante a campanha de 2010, já a conheci pessoalmente, eu já conhecia antes, né, de entrevistas, enfim, do livro dela que eu havia lido. Ela me encontrou na campanha e falou, olha, se eu não for eleita, eu quero te procurar porque eu acho que você é a pessoa indicada para tocar essa pauta. E dito e feito, ela não foi eleita, eu fui eleito, ela e outras mulheres prostitutas, líderes de movimentos de prostitutas no Brasil, me procuraram e disseram, a gente quer que você toque esse projeto. E eu perguntei, por que eu? Se nós temos uma bancada feminina, né? E elas disseram, bom, não é o fato de ser mulher que necessariamente faz das mulheres solidárias às mulheres prostitutas. Isso não é um tema, não é um consenso na bancada feminina. E Janaína, você discute essa questão por quê? Por que você acha que talvez não seja o caminho regulamentar a prostituição? Já no primeiro encontro nosso, nacional do Movimento Mulheres em Luta, esse foi um tema já bastante polêmico. O que há de consenso entre nós, inclusive com o Jean Willis, é de que é necessário uma saída para essa situação em que se encontram milhares e milhares de mulheres no Brasil e em todo o mundo. Essa era uma outra questão que eu tinha. Nós sabemos quantas elas são? Quantas mulheres prostitutas? Não há uma estatística fiel, né? E a prostituição é uma experiência, quer dizer, a maneira como as mulheres experimentam a prostituição não é igual para todas. Então há um proletariado da prostituição, que a gente chama de proletariado da prostituição, que são as mulheres que estão no exercício da prostituição por circunstâncias econômicas, né, socioeconômicas, e há uma prostituição mais, digamos, de elites, sofisticada, inclusive chamadas de garotas de programa, né, que são as mulheres de classe média, que escolheram deliberadamente a prostituição como um meio de vida, de sobrevivência, enfim, que fazem deliberadamente. Tá. Quer dizer, há as mulheres que escolheram ser prostituta e as mulheres que estão prostitutas por circunstâncias socioeconômicas, mas não é porque estão
prostitutas por essas circunstâncias, que a gente não tenha que atendê-las, não tenha que pensá-las como sujeitos de direitos. Inclusive, regulamentando a profissão para dar dignidade e segurança jurídica, para levar políticas públicas e para dar, inclusive, a chance àquelas que desejam exercer um outro trabalho, possam exercer. Quer dizer, há um conjunto de mulheres aí que são empregadas domésticas e que não gostariam de ser empregadas domésticas. Claro. Mas não é porque são empregadas domésticas e não gostariam de ser que a gente não vai garantir os direitos trabalhistas das empregadas domésticas, as assessoristas de elevador, né, as mulheres que trabalham na limpeza pública. Claro. Né, Janaína, você acha que a mulher é prostituta por opção? Não. Nós temos uma avaliação de que a ampla maioria das mulheres que estão nessa situação não são por prostituição. É o que o companheiro qualificou como o proletariado da prostituição. Nós entendemos que essa é a ampla maioria das mulheres que estão nessa situação. Inclusive, não costumamos utilizar o termo prostituta, mas costumamos utilizar o termo mulheres em situação de prostituição, porque a avaliação que nós temos do movimento de mulheres é de que a ampla maioria delas não entrou nessa situação de forma voluntária e a rotatividade estando nessa situação também é muito grande, o que demonstra que muitas mulheres, quando conseguem, saem desse tipo de situação a qual, na nossa opinião, elas foram empurradas por uma sociedade muito desigual, com muita desigualdade social e com muito machismo. Para nós, o machismo é um tema central para se discutir a situação das mulheres em situação de prostituição, porque nós não entendemos que é uma relação de trabalho comum. Nós não entendemos sequer como uma relação de trabalho, nós entendemos como uma mercantilização do corpo da mulher e que parte de uma relação desigual entre aquele que consome e aquele que oferece o serviço, né? O serviço tratando dos termos colocados no projeto, né? Que nós não utilizamos esse termo. Partimos de uma relação desigual e nós entendemos que é impossível vender o serviço sexual sem vender o ser humano, a mulher, enquanto humano, enquanto corpo, porque não se trata da venda de uma força de trabalho, de uma prestação de serviço, mas do corpo em si. E nós temos a opinião de que a ampla maioria das mulheres não entraram nessa situação de forma voluntária e, se pudessem, sairiam. Você discorda da Janaína quando ela diz que a prostituição não é uma prestação de serviço? Claro que eu discordo. Aliás, eu discordo de Janaína em muitas questões. Por exemplo, há um conjunto de mulheres que foram forçadas a trabalhar na produção de carvão. Há um conjunto de mulheres que foram forçadas, nos termos da Janaína, a trabalhar como empregada doméstica. Há um conjunto de mulheres que foram forçadas, inclusive, forçadas no sentido da Janaína, a serem professoras que estão descontentes. Se a gente fizer uma pesquisa sobre quem está contente ou não está contente com as suas profissões, a gente vai ver que o resultado é muito maior noutras profissões, noutras práticas, que não na prostituição. O curioso é que incomoda a um certo movimento feminista apenas a prostituição, o que prova que é uma questão moral, não é uma questão de preocupação com o trabalho, com... De mais a mais, as relações desiguais e o machismo, ele atravessa todas as outras profissões, mas a prostituição virou um problema, porque a mulher prostituta, ela põe um desafio à esquerda e ao feminismo, que é afirmar, eu escolhi, quer dizer, aquela que diz, eu escolhi ser prostituta. Isso é um desafio muito grande. A Janaína prefere, e esse movimento feminista, porque é bom a gente falar em feminismos, né, no plural, prefere chamar mulher em situação de prostituição. Gabriela Leite, que é prostituta, prefere se chamar de prostituta e, mais que isso, de puta. É o título do livro dela, né? Mulher, mãe, avó e puta. Quer dizer, é uma pessoa que afirma, inclusive, não só o protagonismo, mas a dignidade da mulher em ter autonomia sobre o seu corpo ao ponto de prestar um serviço sexual com ele. Em Portugal, o movimento das prostitutas prefere dizer que elas não costumam dizer eu vendo meu corpo, que é uma expressão muito desse feminismo, né? Ela diz assim, eu alugo a minha cama, né? Todos nós, numa sociedade capitalista, somos mercantilizados, temos o nosso corpo mercantilizado. Eu uso, por exemplo, como meu trabalho, as minhas mãos, meu braço, meu cérebro, eu escrevo. É o meu corpo, é a minha força de trabalho que está sendo empregada. Uma pessoa que trabalha na caldeira também usa a força de trabalho dela. Todo mundo está mercantilizando o corpo. Qual é o problema de alguém escolher mercantilizar o sexo, o corpo, o órgão genital? Então, nessa questão aqui, desculpa, vocês discordam completamente, né? Você acha que o... Sim, porque nós não temos a opinião que é comparável a exploração da força de trabalho com diversos outros serviços com a exploração do corpo da mulher no tema da prostituição.
Porque no tema da prostituição se trata não da exploração da força de trabalho e de uma prestação de serviço no nosso entendimento, mas de uma exploração direta do corpo da mulher e da sua relação mais íntima e pessoal, que ela deveria ter o direito de escolher. E que existem sim mulheres que se prostituem porque fizeram essa opção, mas entendemos nós que essa não é a regra geral. E nós achamos que é necessário dar uma saída, uma política pública para que as mulheres possam de fato escolher. E aquelas que optarem, que escolherem por exercer a sua sexualidade dessa forma, respeitamos e não temos nenhum tipo de crítica moral. A questão é mas só para concluir, tá. Mas as mulheres que estão de forma involuntária e não conseguem sair por conta do tráfico, por conta da cafetinagem e por conta da ausência de políticas públicas que possibilitem que elas saiam, essas mulheres precisam sim de uma alternativa que nós não vemos no projeto. Então, gente, só um segundo. A gente chegou aqui no momento que é o em-cheque do desafio. Um convidado faz pergunta para o outro, então já... eu prefiro não fazer a pergunta e dizer que não vai haver políticas públicas se a gente não reconhecer socialmente essas pessoas, se a gente não criar um marco legislativo para contemplar essas pessoas, não só as mulheres que escolheram ser prostitutas, mas as que foram levadas à prostituição. Isso é um fato. Não há outro caminho que não a regulamentação. A gente precisa ser honesto intelectualmente e não confundir exploração sexual, inclusive de mulheres, com prostituição. Prostituição é uma prática exercida por uma pessoa adulta e capaz. E o curioso é que cada vez que as feministas levantam essas questões, elas sempre esquecem da prostituição viril, que a prostituição também é praticada por homens. Então, a gente não pode deixar que um segmento expressivo da população fique à margem, permaneça criminalizado, submetido à exploração sexual, submetido ao tráfico humano, porque aí sim, ignorar que essas pessoas existem, que essas pessoas praticam isso para sobrevivência, que há mulheres que criam filhos, que são mães de família e que vivem da prostituição e que estão em situação de risco exatamente por falta de uma regulamentação, que é grave. Nós achamos que para que haja políticas públicas não é necessário a regulamentação como profissão. É necessário sim que hajam projetos, iniciativa popular, que haja movimento nas ruas que force isso. E o movimento de mulheres está disposto a encampar esse tipo de luta. Porque nós achamos que é essencial que o Estado garanta proteção social, reparação para as mulheres que entraram nessa situação involuntariamente, garantia de direitos, de previdência. Agora, não entendemos que a regulamentação como profissão garante tudo isso sem trazer um ônus. E o ônus que nós entendemos é uma naturalização da prostituição como algo natural, como eu já disse. Só para concluir, um instante. Só uma coisa que eu acho curiosa é o seguinte. Primeiro, a prostituição está prevista lá na relação de ocupações do Ministério do Trabalho e Emprego. Eu não estou inventando nada, né? Quer dizer, a prostituição está prevista na relação do Ministério do Trabalho e Emprego à espera de regulamentação. Acho curioso que o movimento das mulheres prostitutas está afirmando que quer regulamentação, ou seja, essas mulheres querem ser protagonistas e sujeitos de direito, e há outras dizendo para elas que não, o caminho não é esse. Segundo, é preciso volto a dizer, ser honesto intelectualmente. A regulamentação da prostituição através do projeto contempla não só as mulheres que estão na prostituição por situação socioeconômica, ou seja, dá a elas a chance, inclusive, de mudar de profissão se elas quiserem, mas contempla também aquelas que afirmam, eu escolhi ser prostituta. E eu acho curioso que as feministas defendam os direitos sexuais e reprodutivos das mulheres na perspectiva do direito da mulher de abortar, mas não defenda o direito das mulheres sobre o seu corpo na perspectiva de dar e de prestar um serviço sexual dando, né? A dignidade de uma mulher se afirma na medida em que ela tem autonomia sobre o seu corpo, inclusive para prestar um serviço sexual. Né? Se ela quiser. Se ela quiser. O problema é que na nossa avaliação a maioria não quer. Sim. E as mulheres hoje que se organizam, as mulheres prostitutas que se organizam hoje, na nossa opinião, sim, elas refletem um setor das prostitutas do país, elas não refletem o conjunto. Mas conjunto. Todos os grupos que eu trabalhei, a Promig, a Prosba, da Vida, todos eles representam as mulheres, o proletariado da prostituição, inclusive as mulheres que vivem na zona.
Não são as garotas de programa que estão organizadas, são as mulheres pobres prostitutas, que cansaram de ser exploradas por proxenetas e cafetões, que cansaram da ausência de políticas públicas, que cansaram do tráfico humano e decidiram o caminho para enfrentar esses males, esses sim são os males, é a regulamentação. Foram elas que pediram essa regulamentação. São elas organizadamente. E eu, como uma pessoa de esquerda, que defendo o protagonismo, eu como um gay, pertencente à comunidade LGBT que quer o protagonismo, defendo que essas mulheres sejam ouvidas. A pergunta é essa, vocês estão ouvindo essas mulheres? Defendemos que elas sejam ouvidas e defendemos o direito delas de adquirirem aquilo que elas acharem que seja melhor para elas. Mas acreditamos que ouvir as mulheres em situação de prostituição significa ouvir de verdade. Nós não achamos que essas organizações, de forma nenhuma querendo contextualizá-las ou diminuí-las, representam um conjunto. Assim como nós, do movimento de mulheres, não representamos o conjunto das mulheres trabalhadoras brasileiras, representamos um setor, gostaríamos de chegar a isso e trabalhamos para isso, acreditamos que nenhuma organização, seja ela sindical, de mulheres, seja ela de direitos, representa o conjunto hoje no país, e eu acho que é necessário um esforço de diálogo para que nós cheguemos ao que for melhor de consenso. Agora, ressalto, nós trabalhamos com a ideia de que é necessário ter política para a maior parte das prostitutas e não para uma minoria que optou, porque a opção para nós não é a regra geral. Mas eu volto a dizer que o projeto contempla todas elas. E é importante dizer que um outro movimento de mulheres feministas, a Marcha das Vadias, defende o projeto. Em relação à defesa do direito de toda mulher trabalhadora, nós temos pleno acordo. Aqui há um ponto central que nós não entendemos que, historicamente, a prostituição se construiu como um trabalho onde a mulher, de forma voluntária, adere a esse trabalho. Por que entendemos dessa forma? Porque aqui tem um elemento que cruza, que é um elemento do machismo e da desigualdade nas relações entre homens e mulheres. Além disso, o modelo sexual que se construiu para as mulheres ao longo dessa sociedade patriarcal que nós vivemos é um modelo de sexualidade onde a sexualidade da mulher está a serviço da sexualidade do homem. Isso se reproduz nas relações pessoais e, em particular e de forma potencial, nas relações de prostituição, onde o corpo da mulher é explorado e não a sua força de trabalho, mas o seu corpo em si. E isso pra gente é um problema. Mas é um problema porque nós não podemos... Não é totalitário. Não, mas é totalitário imaginar que a experiência sexual é a mesma. A sexualidade, ela varia de acordo com as culturas e dentro de uma cultura ela varia de acordo com o tempo. Eu acabei de trazer para você exemplos históricos, a gente precisa estudar um pouco, né? Sim, nós também estudamos. Agora, faço uma pergunta para você. Um trabalho muito na bom. Na Holanda, houve a regulamentação da prostituição. Houve melhoras nas condições de vida das mulheres? Houve sim. Nós temos dados, por exemplo, de que a prostituição infantil, principalmente de meninas nigerianas, triplicou no mínimo nos 3 primeiros anos. Desculpa, primeiro vamos fazer uma distinção aqui. Não existe prostituição infantil. Existe exploração sexual de criança e adolescente. Prostituição é uma prática feita por uma pessoa adulta e capaz. Qualquer criança que esteja fazendo sexo em troca de dinheiro, de bombom, do que seja, ela está sendo explorada. O projeto Gabriela Leite, inclusive, se articula com as definições de exploração sexual previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente. Não é verdade. Na Holanda, as mulheres prostitutas tiveram seus direitos garantidos, o Estado pôde levar políticas públicas de proteção à mulher e pôde enfrentar o tráfico humano e a exploração sexual. Claro que a exploração sexual está havendo e tem que haver políticas públicas de enfrentamento, mas isso não tem a ver com a regulamentação da prostituição. Isso não é verdade. Mas o tráfico aumentou após a regulamentação na Holanda. Não, o tráfico não aumentou. O tráfico aumentou devido à migração, ao processo migratório, não por causa da regulamentação. E se não houvesse a regulamentação, estaria bem pior. Muito pior. As determinações da ONU em relação aos países é que regulamente. A Convenção da ONU aponta a regulamentação como saída para o tráfico humano e para a exploração sexual. E é muito caro para nós entender que essas duas coisas têm que ser contempladas numa legislação. O projeto Gabriela Leite, como eu disse, nasce do consenso e não do dissenso. Há dissenso dentro do próprio movimento das prostitutas. Claro, mas o que houve de dissenso não entrou. Entrou apenas o consenso. O que há de consenso para o início, para um primeiro caminho, um primeiro passo na regulamentação e na construção de políticas públicas como vocês defendem. Eu também defendo que uma mulher que não escolheu e que quer outra posição na vida tenha a chance de fazer isso. Mas ela só vai fazer isso se ela não for criminalizada, se ela não for marginalizada, se ela não for invisibilizada
e se ela virar protagonista e sujeito do seu próprio destino, sem que as pessoas ditem regras para ela. Isso é fundamental. Gente, esse assunto a gente não vai conseguir esgotar hoje, é um assunto muito complexo. Eu agradeço muito a presença de vocês. Jean, muito obrigado pela participação. Janaína, muito obrigado pela participação. Esse aqui foi o desafio. Esteja aqui com a gente no IG, deixe seu comentário. Muito obrigada.